Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento de semana hoje, 21 horas, horário de Brasília. Eu quero trazer os pontos mais críticos para o Bitcoin, tanto no macro quanto no micro. Vamos ser extremamente objetivos. Sim, vídeo rápido para que você entenda exatamente quais são os desafios e os suportes que a gente tem que ficar atento. Eu vou te mostrar, é óbvio, tudo. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir mais uma vez, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. O nosso conteúdo é cumulativo. Alguns dias eu trago vídeos extremamente longos, outros eu busco trazer vídeos extremamente objetivos. Mas é importante que você acompanhe o nosso conteúdo, pois eu trago leituras macro, eu trago cenários, eu trago, sim, estudos de probabilidade, para que você tenha a capacidade de avaliar tudo, trazer para a sua realidade e tomar decisões com base sólida. Então, já se inscreve e deixa aquele like, caso esse vídeo faça sentido para você. Pois bem, 21 horas, horário de Brasília. Fecharemos o dia e a semana. Semana que tem tudo para fechar. E eu não quero me precipitar porque teremos ainda algumas horas pela frente, mas tem tudo para fechar acima das médias de 50 semanas. Média simples e EMA de 50 semanas. E não é apenas o fechamento acima dessas médias que é importante. Nós estamos diante de um ponto em que tivemos medo extremo, base de preço mensal, fora a narrativa. Narrativa de fim de ciclo, bear market. Você deve ter escutado isso ao longo dos últimos dias das últimas semanas. E eu fiz questão de mostrar na quinta-feira, por isso que é importante você se inscrever no canal, eu fiz questão de mostrar na última quinta-feira a confluência de bons indicadores que mostram que nós estamos rimando. A gente não necessariamente tem o mercado se repetindo, mas em muitas vezes ele rima. E a gente viu o mesmo tipo de cenário aqui, vimos nesta faixa, carry trade japonês, crash, recessão, vimos no primeiro semestre com as tarifas de Trump. E desta vez não é diferente, a narrativa é a mesma. Acabou o ciclo, temos bear market. E um ponto que eu chamo muita atenção é, temos que olhar o macro, temos que avaliar o macro, temos que sempre nos manter vigilantes em relação ao macro. Por quê? Porque é o macro que dita as regras. O que é isso? Gráfico mensal, gráfico semanal em tendência de alta. Sem esquecer também, historicamente, e eu não estou falando apenas de mercado cripto, eu estou falando de mercado financeiro tradicional, décadas e décadas. Nunca tivemos crash, recessão, bolha em medo extremo. Nós estamos em medo extremo no mercado cripto e estamos em medo extremo no mercado tradicional. Então nós nunca tivemos fim de ciclo de alta sem euforia irracional. Eu gosto de sempre trazer esse lembrete porque ele é de extrema importância. O macro, então, hoje pode fechar respeitando todas as bases que mantém o ciclo de alta. Não é saudável, é extremamente saudável. E o curto prazo? Curto prazo tem os seus desafios, uma vez que nós seguimos em um movimento de baixa. É inegável que a gente formou um topo, um fundo, um topo descendente, um fundo ascendente, aí formamos um topo descendente, um fundo ascendente, opa, pivôzinho de alta, não confirmado, perdemos, formamos um fundo ascendente, um topo descendente e fomos lá para baixo naquela armadilha, aquela armadilha que a gente também mostrou que seria plausível na segunda-feira, na última segunda-feira, quase uma semana atrás. O mercado capturou
liquidez nessas faixas e não perdeu nenhum dia os 100 mil dólares. Eu fiz questão de mostrar, alguns dias atrás, um cenário que poderia sim nos colocar diante de mais uma pernada para baixo. Por quê? Porque tem muita gente que estava falando assim, 100 mil dólares, se perder já era bear market. Você sabe qual é a minha visão e eu mostrei com base no gráfico o que nos coloca em um bear market. Muitos estavam falando, perdeu 100 mil dólares é bear market. Começaram a mudar um pouco a fala, já passando para 98. Geralmente, o mercado ele tem que destruir os sonhos de todo mundo para que a gente tenha acelerações. Então, eu ainda enxergo um cenário, não é uma certeza, não é uma garantia. O que eu gosto de trazer, vou fazer esse parênteses antes de apresentar a minha visão entre os cenários. Eu gosto de avaliar diversos cenários. Então o curto prazo não tem um vai subir ou vai cair. Não, a gente não trabalha dessa forma. Nós trabalhamos com cenários diversos e nos preparamos principalmente para o pior cenário. Por que a gente busca fazer isso? Por que eu busco fazer isso junto ao meu time prêmio, meu time de desafio, junto aos integrantes dos meus programas de conhecimento? E é algo que eu faço há muitos anos. Quando eu me preparo para o pior cenário, não importa o que aconteça, eu estou preparado. Então eu tenho caixa, eu tenho muitas vezes hedges de proteção, eu tenho uma exposição, muitas vezes em uma operação alavancada menor, protegida, stop na entrada, lucro no bolso. Existe a necessidade, na minha humilde opinião, de nós conhecermos de cenários, estarmos preparados para eles. Por quê? O mercado, ele é reativo. A gente entende o macro, a gente avalia o macro e o micro, ele abre certas oportunidades diante desses cenários. Então, qual é o ponto? Enquanto nós não vencermos certos desafios que eu já vou te mostrar, é plausível que a gente forme uma armadilha justamente para destruir os sonhos daqueles que ainda enxergam preço no mercado como catalisador de bull market e bear market. Então tem muita gente que ainda se mantém bullish, mas se perder os 98, acabou. Se você fosse uma baleia, se você fosse um manager ou um dono de fundo de investimento com todo o dinheiro do mundo e pudesse manipular o mercado, você não colocaria o preço justamente abaixo deste ponto? Se eu pudesse ter este poder, eu colocaria com toda certeza. Por quê? Medo extremo, até os mais convictos poderiam ser levados a acreditar em bear market, o que ia me colocar com a capacidade de comprar tudo mais barato. Então, eu apresentei e detalhei esse cenário na sexta-feira, se eu não me engano, e é uma das minhas considerações, enquanto a gente não vencer certos desafios. A gente poderia buscar essa área, é bear market, é bear market, é bear market, e o mercado fazer justamente o contrário. Em que cenário este movimento vai perder as suas porcentagens, as suas chances de fato ele se firmar, ele acontecer? Pois bem, nós temos desafios. Eu mostrei esses desafios ao longo da semana, mas é óbvio que agora com muito mais informação a gente vai atualizar. Nós estamos trabalhando no curtíssimo prazo com a formação de topo, topo descendente, e agora a gente tenta demonstrar força diante do movimento de baixa, que poderia nos levar a um topo, fundo ascendente e aí sim o pivô de alta. Para que a gente comece a encarar o curtíssimo prazo com a maior probabilidade de busca por faixas superiores, precisamos vencer os desafios que são: último topo descendente ao fundo, faixa de 106.460. Este é o primeiro ponto que o Bitcoin precisa vencer
para que a gente comece a encarar, sim, o cenário de curtíssimo prazo como bullish. Totalmente bullish? Não. Para que a gente enxergue um cenário totalmente bullish, a gente precisa romper 111 mil dólares. E para que se aumente de forma brutal a probabilidade de buscarmos os topos e até romper os mesmos, marcando assim um fundo local e não um topo global, que é a maior probabilidade de formar um fundo local, teremos que vencer aquela faixa que já comentamos algumas vezes, de 116.500. Vencer este ponto de 106.500 já nos leva, sim, a um cenário que pode fazer com que formemos um fundo ascendente e aí sim iniciemos um cenário como este, para enfrentar o topo histórico e vencê-lo posteriormente. Então qual é o primeiro desafio? 106.500. Segundo, 111. Terceiro, 116, 116.500. Temos desafios pela frente. Temos que ter máxima atenção às faixas inferiores, caso a gente não tenha o rompimento bem sucedido deste ponto. E o que é rompimento bem sucedido? Fechar o dia acima, o dia posterior acima, confirmando. Aí sim isso abre espaço para pullbacks e uma continuidade de alta. Perfeito? Então, atenção máxima ao curto prazo, sem acreditar em narrativas. O mercado ele pode se movimentar bastante dentro de uma semana e ainda assim nada acontecer no macro. A gente cansa de ver esse tipo de movimento super brutal no começo de uma semana, mas que no final das contas, no fechamento semanal, não nos leva a nenhuma alteração. Melhor, abre espaço para oportunidades, exatamente como as que nós vimos nesta semana. É importante que você se prepare, é importante que você invista no seu conhecimento, mas eu gosto sempre de lembrar, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, alertas com base no micro. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento com atualizações aqui. Mas se você quiser contar com atualizações completas e de forma gratuita, eu convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Eu passo insights, análises e trarei o fechamento dessa semana. Participe! Tem muita informação bacana que pode te ajudar. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.